Hoje, não importa aonde você vá, é muito provável que tenha pelo menos uma câmera monitorando tudo o que acontece. E graças a esses aparelhos, muitas vezes coisas inacreditáveis e até misteriosas acabam sendo filmadas. Como por exemplo o que aconteceu nesse terreno, ou nessa rua no Brasil, que nós veremos a partir de agora. E hoje, eu e você vamos juntos assistir alguns dos casos mais surreais sem explicação ou até assustadores que andam povoando as páginas de mistérios da internet. E dito isso, bora pro vídeo. Meu nome é Rafael e você está no Universo Inexplicável. Ao levar uma passageira em casa, esse motorista de aplicativo não fazia ideia de que aquela corrida iria mudar a sua vida para sempre. Por favor, del lado derecho, en el portón blanco. ¿Aquí está bien, señorita? Sí, muchas gracias. No, de nada, para servirle. Solo que no tengo el efectivo, tendré que ir por él. ¿Segura? Oiga, es que a mí ya me marca otro viaje. Sí, por favor, no me tardo mucho. Mire, dejo aquí mis cosas. Ok, sí, la espero. Claro que sí. Muchas gracias. No, de nada, para servirle. Assim que chega até o local, a mulher avisa que não está com dinheiro ali e que precisa buscar em casa, mas deixa uma pequena caixa como garantia de que iria voltar. Só que o tempo passa e nada da mulher voltar. Ela demora tanto que o motorista já não tem mais como esperar e vai até o portão da casa procurar por ela. E é aí que a história vai para um caminho totalmente inesperado. Buenas noches. Buenas noches. Hola amigo, buenas noches. Solamente por la señorita que entró ahorita hace un momentito. Vivo solo, no entró nadie. No, amigo, no, sí, espera, sí, es que yo la traje, soy el del Uber. Nada más porque dijo que entraba para agarrar el dinero y pagarme. No, de verdad vivo solo. No. Sí, permítame, mire, hasta me dejó esto. Me dijo que iba a entrar, que nada más entraba por dinero. Esto fue lo que me dejó ahí. ¿Cómo le hizo? ¿Quién te lo dio? No. Mi tía, ¿verdad? No. Ese es mi esposa. Ella se murió hace recién. No, amigo. ¡Estás madre! No, amigo, no, oye, no, tranquilo, amigo, no, yo, o sea, la traje sin broncas, tengo el viaje ahí en el celular, si quieres te lo puedo mostrar sin problemas, No te preocupes, te pago. ¿Cuánto fue? 70 pesos. Toma. Gracias, buenas noches. A princípio, o morador da casa afirma viver sozinho naquele lugar, mas ao ver o conteúdo da pequena caixa deixada pela mulher com o motorista, logo ele se emociona e conta que aquele objeto pertencia à sua esposa, que faleceu no ano passado. Uma informação que deixa o motorista incrédulo com aquela história. Mas como o morador da casa pagou pela corrida, ele preferiu ignorar e seguir seu caminho. Mas aquela noite ainda reservava mais uma surpresa para aquele motorista. Gracias. Poucos instantes após entrar novamente no carro, uma voz feminina surge do nada, ecoando por todo o veículo e dando um baita susto no homem, que em um primeiro momento achou que tanto a mulher quanto o morador da casa com quem ele falou estavam só brincando com ele. Mas agora, depois de ouvir essa voz,
passou a acreditar fortemente que talvez tenha vivido uma experiência sobrenatural. Enquanto estava sendo conduzido da penitenciária até o hospital, esse detento aproveitou um momento de desatenção dos policiais e acabou fugindo, conseguindo entrar no quintal dessa casa. E o que aconteceu a partir daí é impressionante. Após um tempo escondido dentro da caçamba de lixo, a polícia entra com tudo no quintal, com direito até a cão farejador. Mas nem mesmo o doguinho foi capaz de perceber o homem escondido na caçamba, indo todos embora de mãos vazias. Nos comentários, muita gente falou que eles entraram e saíram muito rápido, e por isso o cachorro nem teve tempo de farejar o local direito. Pois, do contrário, com um pouquinho mais de tempo, com certeza ele teria encontrado o homem escondido ali. Mas, de qualquer forma, segundo as notícias sobre esse caso, a façanha do presidiário não durou muito tempo, e ele acabou sendo capturado assim que saiu desse quintal. Decidido a visitar esse antigo teatro abandonado na Romênia, o investigador do paranormal por trás dessa exploração encontrou exatamente o que procurava. O teatro, que carrega uma longa fama de ser assombrado, já foi o palco dos maiores espetáculos da cidade, mas há quase 2 décadas acabou sendo abandonado por causa da alta frequência de fenômenos inexplicáveis que aconteciam por lá. Fenômenos relatados por trabalhadores e artistas do local, que estavam sempre afirmando ver vultos surgindo e desaparecendo do nada, ouvindo sussurros ao pé do ouvido e sentindo sempre um calafrio sinistro durante as noites, mesmo nas noites quentes. E foi atrás de presenciar um desses eventos que o autor da gravação foi até esse local. E apesar de não ter visto nenhum vulto ou ouvido qualquer sussurro, misteriosamente as cortinas do palco se moveram bem diante dos seus olhos, sem qualquer explicação aparente, já que, segundo o explorador, não havia mais ninguém naquele lugar além dele, o que tornaria impossível o movimento daquela cortina. Após passar algum tempo no local, o homem conta que não presenciou mais nada além desse fenômeno que foi gravado. Mas como foi algo que não deveria acontecer, ele julgou que foi o suficiente para comprovar as propriedades fantasmagóricas daquele local, que possui relatos tão sinistros na sua história. Distraído no celular, o pai desse bebê não conseguiu perceber que o carrinho estava indo em direção à rua. Mas, para sua sorte, um herói entrou em ação. Sem perder tempo, o doguinho logo percebe o perigo e entra na frente do carrinho, impedindo que ele fosse para a rua no momento exato em que um caminhão passava por ela, numa baita demonstração de heroísmo canino e de desatenção do pai. Depois de uma nevasca, durante a madrugada, a câmera de segurança da garagem dessa casa registrou algo que assustou os moradores. Enquanto todos na casa dormiam, o carro, que foi recebido como herança depois do falecimento do seu antigo proprietário, que é pai do atual dono do veículo, virou o palco do momento sinistro em que uma espécie de mão invisível tira parte da neve do seu vidro. Algo que, apesar de não ser visível,
foi percebido pelo sensor de movimentos da câmera, que chegou até a acender a luz da garagem acreditando ter alguém ali. Alguém que, segundo aqueles que creem na existência do sobrenatural e na capacidade dos espíritos de ficarem presos aos objetos que pertenciam em vida, poderia ser o antigo dono do carro, manifestando a sua presença através do veículo que era seu em vida. Ao perceber uma movimentação estranha na janela de um dos apartamentos de um prédio residencial, esse homem pensou rápido para salvar uma vida. Ao esquecer a janela aberta e deixar o cachorro sozinho em casa, a família dele quase encontrou uma tragédia quando voltou. Mas graças a esse homem, que foi um verdadeiro anjo da guarda para o doguinho, ele está são e salvo, mesmo depois de uma queda dessas. E, pelo que parece, os moradores do apartamento aprenderam a lição e colocaram tela em todas as janelas para que isso jamais volte a acontecer. Muitas pessoas que acreditam na existência de um mundo sobrenatural também acreditam que lugares como hospitais podem abrigar espíritos que não conseguiram seguir em frente. E na opinião de várias pessoas, esse vídeo aqui mostraria a manifestação de uma dessas almas. Vai. Fica me sacaneando, vai isso. Mostra que você tá aí. Ótimo. Obrigada. Que bom que esses sinais vitais estão bons, né? Quer dizer, mais ou menos, tá meio taquicárdico. E você tá te saturando, né? Então, assim... melhor rever isso aí, hein? Tá muito boa a saturação tua, não. Hein? Tá meio morto você. E taquicárdico, não sei como, né? Era pra estar em assistolia. Pronto, agora entrou em assistolia. Durante o seu plantão, essa enfermeira vivenciou o momento em que os aparelhos começaram a mostrar sinais de vida, como se houvesse alguém conectado a eles. Mas assustadoramente não havia ninguém na maca. E eu não sei quantas vezes essa mulher passou por situações parecidas com essa, mas pela tranquilidade com que ela fala, parece que lida com uma assombração por plantão. E talvez lide mesmo, já que a maioria das pessoas ficaria apavorada sem saber o que fazer presenciando algo assim. Mas me diz, e você? Qual reação teria em uma situação dessas? Por favor, me conta tudo aqui nos comentários. Durante um voo comercial, os passageiros desse avião repararam em algo estranho que nem mesmo a tripulação conseguiu explicar. De acordo com a história por trás dessa gravação, o passageiro, autor das imagens, começou a gravar quando avistou essa primeira luz se movendo rapidamente pelo céu, a uma boa distância da aeronave. Mas acabou sendo surpreendido por esse outro objeto que surgiu bem mais próximo, emanando uma forte luz laranja. Assim que chegou às páginas de mistérios, muitas especulações foram feitas para tentar explicar o que vemos. Sugestões que vão desde que seriam drones, mísseis ou lixo espacial, até aqueles que creem que sejam objetos vindos de outro planeta com intenções desconhecidas pela humanidade. Mas mesmo com várias hipóteses sendo colocadas sobre a mesa, certeza do que eram aquelas luzes, ninguém tem. O que mantém no ar o mistério em torno dessa gravação. No meio da noite, quando foi levar o cachorro para fazer as suas necessidades no quintal, a mulher que vemos nessa filmagem viveu uma experiência apavorante que eu tenho certeza que ela não quer repetir. Hush. Good potty. Hush. Bizarramente, nem a mulher e nem o cachorro chegam a perceber esse cidadão super suspeito sentado ali, na varanda da casa como se fosse dono. E olha, que ela ainda chega a virar para trás para ligar a lâmpada, mas nem assim. E enquanto isso, o homem continua ali tranquilão. Mas pela reação que ela tem quando finalmente percebe aquele cara,
Isso deixa bem claro que ela não faz ideia de quem é aquela pessoa. Quando percebe aquele homem sentado ali, a mulher corre para dentro de casa na mesma hora e começa a gritar para o seu marido que tem alguém sentado na varanda. E é somente nesse momento, após ouvir que tinha mais gente em casa, que o homem resolve fugir do local, saindo correndo pouco antes do marido da mulher chegar na varanda, e deixando para trás o mistério assustador em torno do que ele queria. O que nos faz questionar: será que era só descansar um pouco naquela varanda? Ou ele tinha intenções mais obscuras? Perguntas cujas respostas ficam por conta da nossa imaginação, já que o cara não foi encontrado. Enquanto passava por essa rua, o autor dessa gravação, que foi feita em Porto Seguro, se deparou com uma cena no mínimo inusitada que ele não sabe como explicar. O carro andando sozinho. Saiu da pousada Peixinho. Não é da pousada ali? Já saiu da pousada Dom Pedro. Parou aqui, ó. Sozinho o carro, ó. Parou. Estacionamento do Itaú. Nunca vi uma coisa dessa. De onde é esse carro, velho? Aí, tá dando partida sozinho, ó. Me enganchou aqui no portão. Olha o emplacamento aí. Credo. Tá dando partida sozinho o carro. O carro tá fumando maconha, essa doida. Acontecendo bem diante dos seus olhos, o homem registra, incrédulo, o momento em que esse carro surge andando sozinho pela rua. Um veículo que vai até essa grade, e quando para, ainda fica tentando dar partida novamente, até o momento em que isso aqui acontece. Olha. Que carro é esse, doido? O quê? É um Onix vermelho. Misturado tudo. E tá fumaçando. Vamos verificar esse carro, velho. De quem é esse carro, velho? Tá fumaçando. Olha lá, encostou o pneu ali, ó. Pegou. O carro pegando fogo em frente de Itaú, sai andando sozinho, ó. Aí, ó. Bairro de chuva, em pleno sábado. Nesse momento, 4 horas e 27 minutos. Olha lá, o carro pegando fogo. Pronto. Após um tempo encostado naquela grade e sem que aparecesse qualquer pessoa dizendo ser o proprietário do veículo, ele começa a pegar fogo. Algo que já estava premeditado, já que o autor da gravação já havia percebido que estava saindo fumaça do veículo.
Apesar de uma ou outra pessoa assistir esse vídeo e sugerir que isso aí é caso de assombração, a verdade é que a grande maioria acredita que seja apenas uma pane mecânica do veículo. Mas isso não é tudo. Porque mesmo que não haja qualquer mistério e se trate só de uma falha mecânica mesmo, ainda existe uma pergunta sem resposta. Pois esse caso foi noticiado em vários veículos de comunicação e, pelo que parece, até a gravação desse vídeo pelo menos, ninguém soube dizer de onde esse carro saiu e quem é o seu dono ou dona. Mas bom, pelo menos sabemos que felizmente ninguém se feriu nessa história. Ou melhor, ninguém além do carro, né? Que depois disso tudo até parecia ter vida própria. Recentemente, as redes sociais foram inundadas por vídeos mostrando luzes estranhas e desenhos misteriosos surgindo em plantações. E aqui no canal, nós já falamos sobre a história completa de um desses eventos, segundo o olhar do próprio dono da fazenda. Mas além desse caso que eu mencionei agora, que eu vou deixar um card no final do vídeo de hoje, caso você ainda não tenha visto e queira conhecer melhor essa história, vários outros andam surgindo por aí. E o que eu me deparei essa semana bem intrigante foi esse aqui. Primeiramente, eu encontrei esse vídeo perdido pelas páginas sem muitas informações. Mas fazendo uma pesquisa, eu acredito ter encontrado a origem, que foi uma postagem no Reddit contando que esse caso foi registrado em uma fazenda em Omaha, nos Estados Unidos. E o vídeo teria sido compartilhado pelo gerente do local, que havia instalado as câmeras de segurança após ter visto essa luz sobrevoando a fazenda durante a noite. Ainda segundo a história, não demorou nem uma semana após a instalação das câmeras para a luz aparecer novamente. Só que dessa vez, ela teria feito bem mais do que só passar voando por ali, e acabou deixando essa marca na plantação. Casos como esse sempre dividem muito as opiniões, afinal, hoje em dia, com a popularização da computação gráfica e a criação das inteligências artificiais, algo assim poderia ser facilmente forjado. E é nessa hipótese que apostam os mais céticos. Mas nem todos pensam assim, e não é difícil encontrar aqueles que creem que podemos não só estarmos sendo visitados por vida inteligente vinda de fora do planeta, como também que esses seres estariam deixando mensagens para nós na forma desses desenhos nas plantações. E bom, como essa possibilidade é um completo mistério, como sempre, cabe exclusivamente a você escolher no que acreditar. Mas não se esqueça de me contar aqui nos comentários a sua opinião, combinado? Enquanto se preparava para sair desse estacionamento de um mercado, a senhora que dirigia esse carro não fazia ideia do que aconteceria com ela. A situação toda começa com um homem jogando um carrinho de compras na traseira do carro dela, para atrapalhar a saída do veículo. E em um primeiro momento a gente até se pergunta o porquê dele ter feito isso. Mas logo logo a gente descobre. Assim que a mulher sai do carro, o malandro que jogou o carrinho lá já tinha se escondido embaixo desse caminhão e aproveita a oportunidade para ir rapidamente até o veículo nesse exato momento e furtar a bolsa da senhora, que, coitada, quando percebe o que aconteceu, já é tarde demais e o homem já estava longe. Uma situação bem bizarra que, mesmo não tendo nada de misterioso, serve de alerta para a gente ficar ligado nesse novo golpe. Recentemente, um intrigante caso ocorrido no Iraque em plena luz do dia vem chamando muita atenção dos grupos de páginas voltadas aos mistérios do céu. Dá uma olhada só.
A partir de uma rua na cidade de Saladin, algumas pessoas viram o momento em que esse estranho objeto atravessa o céu. Algo que é impossível dizer com certeza o que possa ser só com essa filmagem, mas que definitivamente não se parece com um drone ou qualquer outra aeronave que estamos acostumados a ver por aí. E um detalhe interessante desse caso é que ele não foi registrado por uma única pessoa não, pois uma galera que estava no mesmo dia num deserto que cerca essa cidade também viram um objeto sobrevoando o local. Mesmo em meio ao princípio de uma tempestade de areia que estava para acontecer no deserto que cerca essa cidade, as pessoas que estavam no local ficaram tão impressionadas com o que estavam vendo que pararam para filmar e só depois correram para se abrigar, dando pra gente ter uma boa noção do quanto a visão daquele objeto foi impressionante lá na hora. Um objeto que, até onde eu pude apurar, não foi explicado por qualquer autoridade espacial ou governamental da região. Na verdade, é até difícil saber se o governo local costuma comentar ou explicar esses eventos, o que só deixa no ar o mistério do que poderia ser aquilo. Cansado de ver os animais do sítio desaparecendo durante as madrugadas, o proprietário de uma fazenda norte-americana no Mississippi resolveu instalar armadilhas fotográficas para descobrir o que estava acontecendo. E o homem esperava encontrar de tudo naquela câmera, menos o que ele conseguiu registrar. Segundo a história que vem sendo compartilhada pelo próprio fazendeiro, uma das câmeras instaladas por ele, que possui um sensor que faz uma fotografia sempre que detecta movimento, registrou essa criatura medonha que mais se parece com um lobo ou cachorro de pé. Um ser bem alto, com o corpo coberto por uma densa pelagem marrom que até parece ter percebido a câmera, já que olha diretamente para ela. Uma foto bem medonha que vem dividindo opiniões, já que mesmo o homem dizendo acreditar que tenha fotografado um lobisomem, muita gente comentou que essa coisa aí se parece muito mais com um Dogman. A lenda do Dogman fala sobre uma criatura bípede com o torso de um homem e a cabeça de um cão. Um ser que começou a se popularizar muito ali pela década de 80 em relatos de supostos avistamentos que aconteciam em áreas rurais da América do Norte. Relatos de avistamentos descrevem a criatura como extremamente forte, ágil e dotada de uivos aterrorizantes, sendo associada a ataques a animais e a uma presença que causa intenso pavor nas testemunhas. Uma criatura que, segundo aqueles que acreditam na sua existência, poderia ser o que foi capturado pelas câmeras dessa fazenda. Ao instalar essa câmera de segurança, os moradores dessa rua na cidade de Amparo, na Paraíba, não imaginavam o mistério sombrio que ela registraria. Ô, cadê a chuva, homem? É. Só quem sabe é Deus, não é verdade? Não sabe nada. É mesmo. Só sabe crescegão. É mesmo. Crescegão. O vídeo, que começa mostrando um homem conversando com outro enquanto guarda sua moto, também mostra do outro lado da rua o cemitério da cidade. E é por cima do muro desse cemitério que nesse exato momento surge uma espécie de braço, mas não um braço humano comum, mas sim algo que parece ser constituído de uma densa sombra que acaba por desaparecer instantes depois. Mas mesmo tendo sido algo bem rápido, o homem da moto chega a perceber que tinha alguma coisa estranha acontecendo ali, e chega até a perguntar para o seu amigo se ele também tinha visto alguma coisa. Crescegão. Foi daí? Não gosto não. Você viu? Cemitérios, historicamente, são o palco de vários relatos envolvendo possíveis manifestações sobrenaturais. Relatos que os mais céticos acreditam que sejam apenas fruto da imaginação das pessoas que têm medo desses lugares. Enquanto aqueles que creem no sobrenatural acham que, por ser um lugar carregado da energia daqueles que já partiram,
Às vezes essas energias podem se manifestar em situações medonhas, como a que vimos nesse vídeo. Mas e você? O que acha? Acredita que cemitérios são o palco de fenômenos sobrenaturais frequentes ou acha que não? Que é tudo questão de imaginação e ilusão de ótica? Por favor, me conta a sua opinião aqui nos comentários. E não se esqueça de me dizer também o que você acha que vimos nesse vídeo bizarro gravado no Brasil. Enquanto voltava para casa, um homem na Rússia se deparou com algo que não faz ideia de como explicar. De acordo com a história que foi compartilhada em uma página no Reddit sobre objetos misteriosos surgindo pelos céus do mundo, o autor dessa gravação estava indo ao mercado no meio da tarde em São Petersburgo, na Rússia, quando se deparou com essas 3 esferas sobrevoando uma antena de celular. Algo que o homem teria contado nunca ter visto antes, mesmo fazendo aquele trajeto todos os dias. O homem também teria dito que outras pessoas também pararam para observar aquelas esferas, todos incrédulos, sem entender o que eram aquelas coisas que até o momento, ainda segundo a história, permanecem sem uma identificação definitiva. Esse vídeo chamou bastante a atenção dos amantes dos mistérios dos céus. E o mais interessante é que rendeu uma enxurrada de comentários de pessoas alegando já terem presenciado objetos estranhos voando tanto próximo de antenas de rádio quanto de celulares ou até de torres de energia elétrica. O que no final das contas só ajudou a deixar o mistério por trás desse caso ainda mais intrigante e interessante. Desde o primeiro dia em que se mudou para essa casa, o autor dessa filmagem conta experimentar eventos inexplicáveis, que ele acredita provarem a existência do sobrenatural. Eventos como esse aqui. Yes? Hello? What is... Enquanto estava trabalhando, a luz de um dos cômodos começa a piscar sem qualquer razão aparente. E pela forma como o homem fala, como se estivesse conversando com alguém, isso só reforça a afirmação dele já estar acostumado com situações estranhas que podem ficar muito mais bizarras, como aconteceu logo em seguida. Who are you? I'm not gonna hurt you. Leave my lights alone. Quando vira no corredor, uma figura sombria surge rapidamente na porta do banheiro. Só que quando o homem vai até lá, não encontra nada e nem ninguém. E o curioso é que também não tem nenhum lugar para onde a figura poderia ter ido, já que só tem parede naquele canto. Nas redes sociais, muita gente ficou com o pé atrás nesse caso, principalmente por causa da tranquilidade com que o homem fica durante toda a situação, até mesmo depois que aquela figura bizarra aparece. O que ajudou essas pessoas a acusarem tudo de ser uma grande farsa. Mas nem todo mundo, e há também quem defenda a veracidade da história do homem, argumentando de que pessoas que convivem com eventos paranormais ou que possuem algum nível de mediunidade geralmente se acostumam e param de se assustar com o tempo. E bom, no final das contas, seja lá qual for a verdade por trás desse caso, como sempre, cabe a você escolher no que acreditar. No vídeo passado, nós vimos um caso bem interessante sobre um misterioso objeto que foi visto durante uma tempestade de areia.
E o que a gente ainda não sabia naquele dia era que o mesmo objeto, ou pelo menos um bastante semelhante, seria visto e gravado passando por outra cidade, dessa vez pelos soldados de uma base militar. Bueno. هذا حد تصوير بعد هاي لوحة. ولا يطيح هذا هو قاعد مستوى. لا هو نزل مو طبيعي. شوفه. عندي تسقاله والله في شيء شاكل. اخر الختام هو هذا شيء من السماء. O vídeo, gravado na cidade de Amara, na província de Maizan, mostra o momento em que esse objeto chama a atenção dos soldados ao atravessar vagarosamente pelo céu do local. Um objeto que, pela surpresa dos homens, não deve ser algo militar, uma teoria que, por sinal, foi muito levantada quando outro vídeo surgiu. E agora, com o surgimento desse novo registro, mesmo ainda não sendo possível dizer com certeza do que se trata esse objeto, fica a expectativa de que novas gravações dele surjam por aí. E quem sabe, com elas, alguma que nos diga exatamente o que estamos vendo nessa história toda. Durante seu turno de trabalho vigiando os monitores de segurança dessa loja de eletrônicos na Austrália, o segurança mal pôde acreditar no que estava vendo. O que havia começado como apenas mais um dia de trabalho se transformou rapidamente no momento em sua vida que ele veria o mistério que foi esse cara achar que conseguiria enfiar essa televisão ainda dentro da caixa debaixo da sua blusa. E mais que isso, mesmo tendo ficado parecido com um boneco de Lego todo quadrado, o homem ainda achou que ninguém perceberia e tentou sair da loja desse jeito. Mas como você já deve imaginar, esse plano não deu lá muito certo, e ele foi pego antes mesmo de pôr os pés para fora da loja. Durante uma visita a um museu de arte do Antigo Egito no Cairo, alguns turistas fizeram uma filmagem que vem dividindo opiniões por onde passa ao criar um grande mistério. No momento em que filmaram essa estátua, ninguém percebeu nada, mas isso só lá na hora mesmo, porque ao rever o vídeo posteriormente, o autor da gravação disse ter visto os olhos da figura simplesmente desaparecendo, ficando como se fossem totalmente brancos. Mas assim que postou essa filmagem falando sobre isso, o caos se instaurou nos comentários. Porque enquanto várias pessoas ficaram impressionadas dizendo terem visto a mesma coisa acontecendo com os olhos da estátua, várias outras comentaram que não viram nada de estranho acontecendo, com muita gente dizendo que o autor da filmagem está viajando. Mas me diz, e você? Viu ou não alguma coisa de estranho acontecendo com aqueles olhos? Por favor, me conta aqui nos comentários. Existem criaturas nesse mundo que muitos de nós não fazemos ideia do tamanho real que elas possam alcançar, mas de vez em quando surgem vídeos que nos dão uma boa noção disso. Os alces são os maiores membros da família dos cervos, com animais adultos atingindo alturas impressionantes, podendo superar facilmente os 2,5 metros de altura.
o que os torna animais verdadeiramente gigantescos e dominantes nas paisagens da América do Norte onde vive. E mesmo esse registro não tendo nada de misterioso, é impressionante ter uma noção melhor de como é estar frente a frente com um desses gigantes. Enquanto voltava da roça para casa, esse fazendeiro chileno encontrou esse garoto caminhando pela trilha de barro. Olá! Olá! Moi cơ. Hã? Moi cơ. Hã? Alô? Moi cơ. Ei, Ni, onde te vas? De início, o homem acha estranho e tenta até falar com o garoto, mas não obtém qualquer tipo de resposta. E mesmo tendo certeza de que não era o filho de ninguém que mora pela região, já que ele conhece todos os moradores, o fazendeiro imaginou que fosse o filho de alguém que estivesse hospedado em uma pousada que fica próxima. Com isso em mente, o homem foi para casa. Só que assim que contou o que tinha visto para sua esposa, ouviu dela que a pousada estava fechada durante todo aquele mês, tornando impossível que a criança estivesse hospedada lá. A partir daí, o cara ficou totalmente confuso e preocupado, tanto que voltou até o local para ver se encontrava novamente com aquele garoto. Mas nada, nem sinal dele. De acordo com a história, o fazendeiro também teria procurado seus vizinhos para perguntar se alguém conhecia o garoto, ou pelo menos se também o tinha visto. Mas isso também não levou a lugar algum, já que ninguém fazia ideia de quem era aquele menino. Um mistério que levou algumas pessoas a acreditarem que se trata de uma entidade lendária chamada de Jaci Jaterê. Jaci Jaterê é uma figura do folclore guarani, conhecida como o Senhor do Luar, uma criatura que é retratada como um menino loiro e belo que vagueia pela floresta durante o calor da tarde. Diz a lenda que ele usa um assobio mágico para atrair outras crianças, geralmente crianças desobedientes, e levando elas para o seu reino, muitas vezes para elas nunca mais serem vistas. Uma lenda bem sinistra que é muito famosa por toda a América Latina, principalmente nas regiões mais rurais, e que vendo um vídeo como esse, e conhecendo um pouco melhor sobre a lenda e a descrição da criatura, dá para entender por que algumas pessoas fizeram essa ligação entre a lenda e a filmagem. Durante a volta do trabalho para casa, o homem que estava dentro desse carro autônomo percebeu algo nas câmeras que o fez passar a acreditar nas falhas na Matrix. Guys, look. There's no one here. No one in this corner. Look at this. Still, nobody here. Look at my left camera. Assim que o veículo entra nessa rua, nós não vemos ninguém, nem no meio da rua e nem na calçada. Ao que tudo indica, a rua está completamente deserta. Mas o problema é que a câmera lateral do carro tem uma história completamente diferente para contar. Pois enquanto tanto a câmera frontal quanto o próprio homem dentro do carro não conseguiram ver nada, a câmera lateral do veículo mostra essa pessoa parada no meio da rua, bem ao lado do carro. Um homem que não aparece em momento algum se aproximando do veículo, surgindo ali, do nada, como se tivesse brotado do próprio chão. Com as histórias sobre falhas na Matrix se popularizando por aí, dizendo mostrar vídeos que provam que o nosso mundo é na verdade uma grande simulação de computador e que nós não passamos de personagens dentro desse programa, casos como esse surgem, dizendo mostrar bugs nessa suposta simulação.
E apesar dessa teoria da Matrix ser até o momento só mais uma teoria impossível de ser comprovada, é inegável que vídeos como esse, que parecem não ter uma explicação, dão um nó na cabeça de qualquer um de nós, fazendo imaginar o que pode estar por trás de mistérios como esse. Após passar a trabalhar nesse terreno, todo dia quando chegava, esse operador de escavadeira era surpreendido por um doguinho que insistia em chamar a sua atenção. Até que finalmente o homem descobriu o que ele queria. Numa daquelas histórias que se não fosse filmada ninguém acreditaria, o cachorro só queria dar uma volta na pá da escavadeira, como se fosse um brinquedo de parque de diversões, protagonizando um dos vídeos mais legais que surgiram por aí ultimamente. Ao dirigir por uma estrada na zona rural, esses amigos se depararam com essa situação. No meio do caminho, um carrinho de bebê surge do nada, sem estar sendo empurrado por ninguém. Pelo menos, ninguém invisível aos nossos olhos. E por mais assustadora e sinistra que uma visão dessas possa ser, surpreendentemente os caras não parecem estar com medo. Na verdade, até dão risada do que estão vendo. Mas pelo que parece, existe uma explicação para isso. E os caras estavam rindo por estarem felizes com o que viram. Olha só que doideira. Segundo a história por trás dessa gravação, essa estrada tem uma lenda de que quem passa por ela depois da meia-noite encontra coisas estranhas que vão desde assombrações quase transparentes passando pelo local até objetos aleatórios surgindo sem qualquer explicação pelo meio do caminho. E foi atrás de testemunhar algum desses fenômenos que esses amigos estavam lá. E por isso ficaram tão felizes de testemunhar algo que eles não sabem como explicar. Na maioria dos lugares do mundo, após um roubo acontecer, as pessoas chamam a polícia e uma investigação é aberta. Mas não nesse vilarejo aqui na África do Sul, onde a população tem seus próprios métodos para descobrir o ladrão. Creo que sea pista. Pero está volando. O que nós estamos vendo é um ritual feito na região que consiste em juntar esses dois ramos de vegetação e fazer os suspeitos passarem por ele. E o ritual funciona de um jeito bem simples. Se a pessoa passar normalmente, ela é inocente. Agora, se os ramos não se separarem, é aí que o bicho pega. Pois segundo a crença local, isso indica que a pessoa que tem culpa no cartório está ali, presa. Como aconteceu com esse homem aqui.
Segundo a história dessa situação toda que acabamos de ver, esse ritual é utilizado há gerações e eles acreditam que sempre funciona. E sabe o que é mais doido de tudo? O cara que ficou preso nas folhas admitiu ser o culpado depois que foi acusado pela população. Em uma daquelas coisas que provam que não importa o quão surpreendente seja a situação, sempre vai surgir algo novo que vai ser ainda mais inacreditável. Ao dirigir por essa rodovia no meio da noite, o casal que estava nesse carro acredita ter filmado um fantasma. E eles têm bons argumentos para pensar assim. Ao passar por essa figura no meio da estrada, eles tomam um baita susto, pensando que quase atropelaram alguém. E olhando assim, bem rápido, parece mesmo que era uma pessoa ali. Só que ao parar o carro e assistir a filmagem da câmera que fica na traseira do veículo para tentar entender melhor o que tinha acontecido, foi isso aqui que eles viram. Bizarramente, a câmera na traseira do carro não registrou ninguém, nem mesmo no momento exato em que a mulher grita, onde a tal pessoa deveria aparecer, já que o carro havia acabado de passar por ela. Mas não, nada. Seja lá quem ou o que estamos vendo nesse momento, simplesmente desapareceu no ar, não sendo visível pela outra câmera. Por serem lugares onde vira e mexe acontecem acidentes com fatalidades, é muito comum existirem histórias sobre aparições e assombrações nas estradas. E vendo um vídeo como esse, não só o casal, como também muitas pessoas que conhecem esse caso através das redes sociais, passaram a acreditar que eles tenham vivenciado uma experiência paranormal. E agora, nós vamos ver um caso pra lá de sinistro sobre uma criatura lendária que uma mulher acredita ter gravado no Brasil. Mas primeiro, deixa eu pedir rapidamente a você que não se esqueça de deixar aquele super like aqui embaixo e compartilhar esse vídeo com seus amigos para todo mundo ficar conhecendo esses casos. E se você caiu de paraquedas aqui no canal e está gostando, eu te convido a se inscrever e ativar as notificações para ficar sabendo sempre que vídeos como esses surgirem por aí, beleza? Muito obrigado pelo seu apoio e vamos em frente! O Brasil é um país rico em criaturas folclóricas que são de arrepiar. Mas mesmo as histórias desses seres sendo passadas de geração para geração, a verdade é que a maioria das pessoas não espera encontrar com alguma delas na vida real. Só que uma moradora do bairro Novo, em Marajó, no Pará, acredita que as câmeras de segurança da casa da sua irmã filmaram o que ela aposta ser uma dessas criaturas. É daí, a Batida Pereira voando aí, a câmera daqui da casa da minha irmã pegou aqui na Alegria, no bairro Novo. Pegou ontem, amanheceu hoje, 3 e pouca da manhã, pegou. Ela voando, a Matilda Pereira. Pior que nem nada aqui, os caranguejeiros que vêm cedo pra tirar caranguejo por aqui pela Alegria. Estão até querendo esperar amanhecer praticamente pra ir tirar os caranguejos deles. Que ela tá botando 2 caras pra correr, com a subiu dela. Já tem descarada já, cedo da noite já, aperte, virando bicho. E André, quando eu vi ela subindo na direção da moto, diaba, não consegui nem sair da moto, rapaz. Ao assistir às imagens feitas pela câmera durante a noite, a mulher passou a acreditar que essa figura que vemos passando de um lado para o outro na frente da casa é um ser conhecido como Matinta Pereira. Matinta Pereira é uma figura do folclore brasileiro muitas vezes descrita como uma mulher idosa e misteriosa, vista como uma bruxa ou mulher amaldiçoada que assombra as comunidades à noite, especialmente em áreas rurais.
Ela é conhecida por seu característico assobio agudo e penetrante, que anuncia sua presença. A lenda diz que quem ouve esse assobio deve prometer tabaco ou café para que ela vá embora, voltando no dia seguinte para reclamar a sua oferta. Muitas vezes na forma de um homem ou de uma ave. E exatamente por ter ouvido um assobio na noite anterior e prometido deixar café no portão de casa, que a mulher que ouvimos na gravação conta acreditar ser a Matinta Pereira, que voltou em forma de pássaro para buscar a sua oferenda. Agora me diz, existe alguma lenda que você acredita que seja real? Quer ver um exemplo só? O caso de um homem que eu contei nesse vídeo aqui, que acredita fortemente na existência de lobisomens e alega até mesmo ter registrado um com a sua câmera. Um caso insano que eu convido você para conhecer agora, clicando nesse card que está aparecendo na sua tela. Tenho certeza que você vai se amarrar nesse mistério. E família inexplicável, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado. Muito obrigado por assistir até o final, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.